Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos que estamos aqui. Agradecemos ao SELEC a oportunidade de estarmos juntos e falarmos de um tema tão atual, o que Jesus falou sobre a prece. Mas antes de darmos início à nossa conversação, vamos pensar em Jesus. Vamos pedir a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, neste momento, a sua assistência, através de uma prece. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, luz e misericórdia, nesse instante, Senhor, gratos somos por tudo que Tu tem nos dado, que a espiritualidade amiga possa nos assistir, possa nos amparar e envolver a todos nós, hoje, agora e sempre. Que a Tua luz, Senhor, seja conosco. Então, neste momento, com a prece proferida e ciente da presença de Deus, de Jesus, o nosso irmão maior entre nós, nós agradecemos a Deus sobre tudo. Neste momento, aos internautas, a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, nós vamos falar desse tema. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem como título Pedi e obtereis. Este capítulo ele vai falar sobre qualidade da prece e o que é que nós podemos entender, o que Jesus propôs para nos mostrar falando sobre prece. E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, no capítulo 6, versículo 5 a 8, ele nos diz o seguinte: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, ou afetadamente oram de pé na sinagoga ou nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fecha a porta. Orai ao vosso Pai em secreto, e o Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito em vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de que peçais. Então observamos de que na realidade esse convite de orarmos em secreto nos mostra a necessidade de que nós temos de buscarmos o recolhimento. Esse recolhimento para que a gente possa, de fato, aprender com Cristo, mas, sobretudo, a gente ir ao encontro de Deus, nosso Pai, com a prece sentida pelo nosso coração. Neste capítulo ainda, Jesus também nos mostra que é necessário, antes que a gente possa apresentar a nossa oração a Deus, Ele nos convida a irmos, se tivermos qualquer coisa contra o nosso irmão, e perdoar-lhe. Há uma necessidade de que a gente possa perdoar para que depois, Deus possa também perdoar dos males que nós viemos e muitas vezes cometemos. Então a gente vê o quanto de fato é necessário que, dentro de um contexto em que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, a prece seja esse farol luminoso que aproxima a criatura ao Criador, que eleva as nossas almas e que faz com que a gente possa perceber o quanto Ele é tão poderoso em nossas vidas. Allan Kardec, o nosso codificador,
No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 2, ele vai tratar da questão da lei de adoração. Ora, essa lei de adoração vai nos mostrar, mais uma vez, a prece como sendo o mecanismo pelo qual o homem liga-se a Deus. E vai nos mostrar também o quanto nós precisamos, de fato, fazermos com que as nossas preces elas possam chegar até Deus. E na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né? Agrada a Deus a prece? Ora, o que é que nós podemos imaginar? Será que a prece, de fato, ela agrada a Deus? E os Espíritos nos respondem com muita clareza. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Então, não é, na realidade, a quantidade de palavras que envolve a prece que nós realizamos, mas é o sentimento que nós o colocamos quando nós, através do pensamento, vinculamos com Deus para, de fato, entrarmos em oração. Então, a gente vê aqui de que os Espíritos direcionam o nosso caminho, nos mostram, na realidade, o quanto nós precisamos fazer, o quanto nós precisamos, de fato, trabalhar para que a gente venha a perceber. E ele nos diz aqui assim, pois para ele a interpretação é tudo. Então, a interpretação do nosso pensamento para Deus é tudo. Porque Jesus já dissera, né, que fala o homem daquilo que está cheio, né, sai da boca do homem aquilo que está cheio do seu coração. Então, dentro desse princípio, a gente percebe o quanto a gente precisa realmente fazer, porque vai agradar a prece dita com fé, a prece com fervor e com sinceridade. Então a gente tem que colocar na prece a fé inabalável que nos fala Allan Kardec, a fé raciocinada que nos leva a todos os tempos das fases da humanidade colocarmos de fato o entendimento como sendo a lei divina. E aí nos mostra de que precisamos ter o fervor e a sinceridade. O fervor por acreditar, né, que estamos sendo, de fato, auxiliados, de que há um desenvolvimento nessa prece que nós estamos fazendo, que os espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, virão ao nosso encontro e vão colaborar conosco. Aí Kardec, ainda na questão já 659, ele vai perguntar aos espíritos, né, qual o caráter da prece. Ora, vejamos de que quando Kardec faz esse questionamento, qual o caráter da prece, ele nos diz, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Na prece nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. Mas quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós observamos de que nós, muitas vezes, apenas fazemos pedidos. Nós pedimos muito. Pedimos por nós, pedimos pelos outros, né? E a prece nossa apenas fica nessa condição de pedir. Mas aí nós nos esquecemos de louvar, nós nos esquecemos de agradecer, né? O dom da vida, a oportunidade de estarmos juntos, trilhando essa caminhada, agradecer a reencarnação, que é o processo pelo qual vivenciamos hoje, como lei divina, que dá ao homem a oportunidade do processo de reeducação em um outro corpo, né, enquanto estamos aqui sobre a Terra. Aí Kardec,
né, dentro dos seus questionamentos, ele ainda vai buscar nos mostrar na questão 660, quando ele pergunta: a prece torna o homem melhor? O que é que nós poderíamos imaginar? Será que quando nós oramos, né, quando o homem ora a Deus, se torna melhor diante da sua existência? O que é que a gente pode pensar com isso? Será que se torna de fato melhor? Será que não? Mas aí os Espíritos nos dizem, sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. E é este o socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Esta semana nós tivemos o testemunho de uma pessoa de que na realidade não tinha nada na sua casa com relação à questão de alimentos. E ela, do credo religioso evangélica, disse que na madrugada ela conversava através de uma oração com Deus e com Jesus. Ele dizia: Senhor, visita a minha casa, observa o meu armário, minha geladeira. Observa, Senhor, de que na realidade nada tenho neste momento. Mas como tu nunca deixaste nada me faltar, envia, Senhor, alguém em algum momento que possa nos auxiliar. E aí ela dorme e no outro dia alguém leva à sua casa uma cesta básica e ela disse: orei com fervor, com fé e louvor, e Deus me assistiu. Então vejamos de que a fé tem um poder, de fato, extraordinário. Muitas vezes nós talvez ainda não acreditemos em nós mesmos. Talvez não acreditemos de que não estamos sozinhos. Mas, sobretudo, de que nós precisamos agir com clareza, que precisamos, dentro de um processo natural da vida, estarmos sempre ligados através da oração com o mundo maior. E aí os Espíritos vão nos responder de que a prece torna, sim, o homem melhor, porque quando ele ora com fervor, com certeza ele será auxiliado. E ainda desmembrando, né, os Espíritos nos respondem: como é que certas pessoas que oram muito não são obstantes de mau caráter? Né? Porque nós sabemos de que nós somos espíritos, mas ainda espíritos de terceira ordem. Alguns espíritos já conseguiram lograr uma certa condição, já estão no caminho do bem, outros ainda jazem no mal, mas todos nós estamos a progresso da luz para que venhamos nos transformar. E aí ele nos diz claramente, né? Ele diz assim: impertinentes e carentes da benevolência, de indulgência e até algumas vezes viciosas. Aí ele diz assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, a gente uma vez escutamos uma mensagem de que um determinado homem ia a uma casa religiosa e ficava ouvindo as preleções que aqueles que estavam lá traziam a cada tarde, lembrando, relembrando e falando de Jesus. Mas ele humildemente, quando chegava lá, simplesmente dizia: Jesus, eu sou Zé, estou aqui. E aí todas as vezes ele dizia isso e ele foi embora. E no certo dia, quando ele parte, né, todos já não iam mais lá visitá-lo, mas o amigo divino estava constantemente indo lá.
E aí Jesus diz: Zé, sou eu, Jesus. Então vejamos de que na realidade o mérito que nós vamos receber não está na longura de uma prece, em tantas palavras que vamos dizer ou rezar de forma repetida, mas faz da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesma. A ineficiência em tais casos não é o remédio, e sim a maneira por que se suplicam. Porque, na realidade, muitos mesmo de nós, muitas vezes pedimos coisas que, na realidade, não é ainda para que nós venhamos a obter. Mas Jesus é muito bom, Deus é tão justo que naquele exato momento não nos concede, porque, de fato, conhece a real necessidade de cada um dos seus filhos. Então vejamos de que quando Jesus nos convida a não orarmos como os hipócritas que ficam em pé nas sinagogas e nas ruas, quando ele nos convida a que a gente possa voltar e perdoar o nosso semelhante antes de fazermos a nossa oração para Deus, para que Deus também, dentro da sua compaixão, do seu amor, possa nos perdoar. Então a gente vê de que, na realidade, tudo isso se faz necessário dentro de uma projeção pela qual, enquanto encarnados aqui estamos, precisamos fazer. E o que é a prece? A prece, na realidade, é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Nós podemos fazer a nossa prece nos dirigindo a Jesus, a Deus, o nosso Pai. Podemos nos dirigir para Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual. Podemos nos dirigir a um espírito benfeitor, amigo, que nós temos uma certa veneração e respeito. A gente pode, Muitos oram a Bezerra de Menezes, Pedindo a ele, a sua equipe, que auxilie os mais necessitados. E com certeza, as orações, quando são emitidas pelo coração, essas têm mais força. Essas têm realmente a condição de chegar até aquela situação desses espíritos que tanto nos auxiliam no caminho do bem. A prece não tem que estabelecer fórmulas, porque Jesus fala da prece, mas ele não nos dá uma fórmula pela qual a gente precisa, de forma simples, sempre fazer daquele mesmo jeito. Mas ele nos mostra claramente a necessidade de que a gente precisa orar de forma clara. E aí o melhor é que seja criada segundo as circunstâncias que nós estamos vivendo, do modo de que a gente venha refletir claramente acerca do nosso pensamento, mas que seja envolvido pelas energias do coração, que a nossa alma possa de fato colocar-se diante do altar da natureza, mostrando a nossa fragilidade, mas sobretudo nos colocando como filhos amados, que Deus tem um carinho imenso para cada um de nós, que não nos dá fardos pesados a ombros leves, mas nos dá aquilo que é necessário suportarmos diante das nossas provas. Por certo, muito de nós, em algum momento da nossa vida, já nos reclamamos de que o nosso fardo é muito pesado, de que a dor muitas vezes campeia nossa alma e que não vamos ter condições nenhuma de suportar. Mas venhamos a entender de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele mesmo enfatiza com muita propriedade que ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então Jesus é o caminho. É este caminho que nós precisamos percorrer.
É esta prece sentida que precisamos elaborar para que a gente tenha a condição. A gente viu aqui na questão 659 do Livro dos Espíritos de que nós podemos louvar, e este louvor é aquele que, através do demonstramento do nosso reconhecimento a Deus, pela grandeza de tudo que Ele faz, da sua obra, que Ele demonstra nesse momento, aí demonstrar a questão da humildade perante o Criador. É ter a consciência de que tudo que nos está em volta é Ele que nos dá. Então a gente precisa, louvar, precisamos glorificar a Deus. Precisamos também agradecer. Então, no gesto de agradecimento, agradecer o dom da vida, agradecer a oportunidade de estarmos vivos e respirando em pleno momento de pandemia em que nos cerca e que nos convoca ao distanciamento social, que nos leva a essa compreensão de que é necessário agora ficar em casa, mas precisamos agradecer. E nós precisamos agradecer sempre, porque a vida é um presente de Deus. E também pedir. Pedir aquilo que nós fazemos constantemente. Nós pedimos, rogando o auxílio e o louvor para que seja recebido por aquele ou aquela que nós estamos orando, que se encontra às vezes acamado, que se encontra muitas vezes falecido na estrada do caminho, e aí a gente eleva os nossos pensamentos e pede a Deus por essas pessoas. Muitas vezes pedimos também para nós mesmos, para que a gente possa conseguir algo, ou a nossa saúde física, a nossa saúde mental, enfim, nós sempre estamos suplicando e pedindo a Deus essas questões. Então, quem é que vai de fato atender as nossas preces quando nós oramos? Então, são os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as suas leis divinas. Porque, na realidade, nada será dado a nós se de fato não tiver dentro das leis divinas, dentro dos planos de Deus. Nós podemos orar, podemos pedir, podemos agradecer, podemos louvar, mas só vai chegar aquilo a cada um de nós quando nós tivermos de fato a permissão divina para que esses emissários do Cristo e de Deus possam operar em nossas vidas, realizando, antes de tudo, a vontade do nosso Pai, que se encontra nos céus. E aí a gente vê de que, na realidade, essa presença amiga e amorosa do Cristo se faz presente em nossas vidas. E aí a gente vê de que, na realidade, Jesus, quando vai nos explicando de que a gente precisa, a prece, para que a gente possa considerá-la, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, de que todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, a gente pode se comunicar uns com os outros, através do pensamento, assim a nossa prece ela vai ser transmitida a quem a dirigimos, porque já nos diz o Espírito Emmanuel, o pensamento é força. E quando nós pensamos, quando nós vibramos, nós estamos nos vinculando a este ou aquele Espírito ao qual nós prestamos a nossa prece e buscamos projetar naquele momento as nossas intenções. Então vejam que é necessário, antes de tudo, o amor, é necessário o perdão, é necessário o devotamento, é necessário
a união. Por certo, com tudo isso, nós iremos, de fato, ao caminho daquele que, de fato, nos trouxe a mensagem que nos liberta. E que a gente possa buscar, não aqui, as recompensas nem os louros que o mundo pode nos oferecer, mas que a gente possa, de fato, ao retornarmos à pátria espiritual, receber por acréscimo da divindade aquilo que é jus ao trabalho desenvolvido aqui no plano físico, auxiliando os nossos irmãos mais necessitados. Vejamos de que a prece é algo que tem uma ação, um movimento. Porque oração, né? Existe uma ação no meio que nos movimenta, que nos eleva, que faz com que a gente possa se posicionar de forma diferente, mas, sobretudo, de forma amorosa. Então, a nossa compreensão, nesse exato momento, se faz e nós precisamos agir. Então, nós precisamos pedir pelos nossos familiares, né? A gente pode pedir também por cada um de nós, né? E nós apenas não só orarmos pelos encarnados, né? Algumas religiões acreditam que quando o espírito deixa o corpo físico e volta à parte espiritual, esse não mais necessita de preces, porque agora ele cumpriu com essa tarefa aqui no plano físico. E nós sabemos de que enquanto espíritos e espíritas que somos, nós precisamos orar sim pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos que partiram. Até porque para que eles tenham um despertar mais suave no mundo espiritual, para que eles sejam acolhidos e direcionados para um campo de refazimento das suas energias orgânicas, para que, de fato, despertos, possam compreender as máximas de Deus e ver o quanto foi necessário se passar por todas aquelas provas para chegar àquele exato momento. Então, nós precisamos compreender tudo isso. E aí ele nos mostra de que nós precisamos, através do Cristo, amarmos uns aos outros. Então, Jesus dissera: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida em que nós compreendemos de que, quando ele diz, pedi e obtereis, então há uma ação. A gente precisa pedir para obter. Mas é necessário que nós façamos um movimento de vontade nossa para a construção do reino de Deus em nossos corações. Para que a gente possa perceber de que a nossa trajetória evolutiva pela qual estamos inseridos nos convida constantemente a retornarmos na busca constante da nossa transformação moral. Percebam, queridos irmãos e irmãs, internautas, que nos encontramos nesse momento conectados pelas mídias, levando a mensagem do cristianismo redivivo, suavizando as dores da alma, mas, sobretudo, compreendendo qual o meu papel, qual o teu papel diante da nossa vida. E aí, na questão 662 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele perguntou aos espíritos: pode-se com utilidade orar por outro? E o espírito diz: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e destes se associam ao bem que desejar fazer. Então, nós vemos de que o pensamento
ele será de fato a força pela qual, vinculados aos espíritos do bem, aqueles a quem nós oramos, vai fluir neles realmente a assistência espiritual. Estávamos o ano passado acompanhando uma pessoa no hospital e percebemos de que a médica afirmara naquele exato momento, quando chegou o dia da alta, que o paciente precisou de todos os aparatos necessários de cunho material que a medicina nos oferece para lograr a cura. Mas, todavia, ela dissera, a oração faz milagres. E quando ela nos diz isso, ela nos mostrou de que ela mesma, sendo de origem católica, ela orava por seus pacientes, para que eles pudessem se restabelecer de acordo com a vontade de Deus. Então vejamos de que a ciência começa a entender, alguns que fazem a ciência, de que na realidade o fluido se faz presente através das nossas orações e que restabelece de fato as nossas energias. Então, quando nós direcionamos o pensamento através da oração para este ou aquela, com certeza, esses receberão. Jesus nos trouxe também algo muito bonito, que é a oração do Pai Nosso. Ele nos traz a oração do Pai Nosso, nos mostrando o quanto nós precisamos compreender quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Ele não fala desse Pai que está nos céus, que é justo, que é bom. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus seja feita não apenas entre os homens, mas no mundo espiritual. E nos diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando a necessidade dos nutrientes necessários para a sobrevivência humana. Mas não nos deixei-nos cair em novas tentações. Mas livra-nos de todos os males. E aí nos mostra a necessidade de que nós temos de perdoar, de amar, de ir ao encontro. Porque todas essas coisas fazem parte desse conjunto harmonioso pelo qual nós estamos inseridos. Porque é dentro desse processo, é dentro dessa atmosfera que faz com que nós venhamos à compreensão, de fato, do que verdadeiramente seja a prece. Quando estávamos estudando para esta conversa, nos vem à mente de que a prece é um facho de luz que se estende do mundo material ao mundo espiritual, através do devotamento humano da criatura ao Criador. Então vejamos de que esse facho luminoso que se faz quando nós, ao introduzirmos o pensamento na prece, a oração, nós nos sintonizamos e a atmosfera fluídica que envolve o ambiente onde estamos, a nossa casa mental, o nosso lar, de fato, nós nos sentimos bem e assistidos. Porque os espíritos se fazem presente, direcionando a nossa caminhada e nos mostrando, sobretudo, a necessidade que nós temos de prosseguir. Então, nós precisamos ter uma vontade firme no nosso pensamento para que
as coisas possam acontecer. Precisamos nos motivar no sentido da palavra esperança, do verbo esperançar. Não pensar que estamos à deriva e que estamos sozinhos e que o mundo maior não olha por nós. Mas, sobretudo, compreendermos de que todos nós que aqui nos encontramos nessa grande nave chamada planeta Terra, estamos tendo a oportunidade de refazermos a estrada, de refazermos o caminho para chegarmos até Deus. Mas, para chegar a Deus, além das orações, existe apenas um caminho, e o caminho se chama Jesus. Jesus dissera com muita propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Então é este veículo chamado Jesus que nós precisamos buscar, que nós precisamos fazer com que a sua mensagem crística se faça em nós. Jesus espera por cada um de nós, mas os homens ainda, de forma tardia, aguardam Cristo. E Ele já está ao nosso lado. Ele já está ao nosso meio e se faz presente constantemente, suavizando de fato as nossas dores da alma. Que sejamos firmes, fortes na nossa fé, que possamos perseverar no caminho do bem, mas, sobretudo, que possamos, ao orarmos, fazermos todas aquilo que Jesus nos dissera. Não nos expor para que tenhamos a recompensa aqui no plano físico. Orar em secreto, entrando para o quarto. Este quarto, a gente pode pensar no quarto material, mas nós podemos pensar no quarto das nossas almas, quando nós nos recolhemos no silêncio e buscamos internalizar Cristo vivo em nossos corações, dizendo a Ele: Jesus, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Que nós busquemos perdoar, que nós busquemos amar, que nós busquemos, dentro desse contexto em que estamos inseridos, termos a consciência cristã do dever cumprido. Por certo, a cada um de nós será pedido segundo as nossas obras. Não percamos tempo, queridos irmãos. Não vamos deixar para o amanhã aquilo que nós podemos projetar dentro do nosso campo espiritual no hoje. Façamos o nosso dever de casa. Que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, mas que, sobretudo, Jesus seja, de fato, o nosso caminho. Este caminho pelo qual todos nós podemos nos projetar. E aí ele fala com muita clareza de que também nós precisamos sempre fazer com que as nossas preces, elas podem nos livrar de muitos males. Quando nós oramos, quando nós estamos sintonizados com o mundo maior, né, nós sabemos de que a prece, ela pode nos ajudar, mas, sobretudo, é necessário que nós, pelo bem que praticamos, pelas ações que fazemos, a gente busque de fato fazer a nossa parte. Porque muitas vezes até transferimos a Deus a responsabilidade do nosso insucesso,
a responsabilidade muitas vezes do sofrimento que passamos. Mas se nós nos aprofundarmos com muita clareza, a gente vai perceber que, de fato, a mensagem cristã nos convida a uma transformação moral. E essa transformação moral não é algo fácil, não é algo que acontece de um dia para a noite. Há uma necessidade do nosso desenvolvimento espiritual. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos mostrar a questão do livre-arbítrio. E é este que nós precisamos utilizar para aprender a amar, a servir e, sobretudo, a agradecer a Deus a oportunidade de estarmos no plano físico, aqui encarnados, trilhando o caminho do bem. Então nós vemos de que, na realidade, todos nós, dentro de um aprendizado lógico que a vida nos oferece, nós podemos sim fazer muito. Precisamos muito mesmo glorificarmos. Precisamos muito louvarmos. Precisamos muito agradecer. E, quando necessário, pedirmos. Mas termos o cuidado com os nossos pedidos, para não ser apenas pedidos que estão no campo da materialidade, mas que a gente busque no pedido unir as nossas energias, pedindo algo que não é apenas de ordem individual, mas de uma coletividade. Hoje, mais do que nunca, todas as noites, uma multidão acompanha as suas preces individuais em cada ponto, solicitando a Deus a sua misericórdia, o seu amparo, a sua assistência. E a cada dia, às 18 horas, que é a hora da Ave Maria, muitos espíritos, encarnados e desencarnados, elevam seus pensamentos a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, nos solicitando a ela que nos ampare, que nos assista e nos acolha com o coração materno, suavizando as dores de nossas almas. Então nós precisamos, urgentemente, fazermos com que a mensagem do cristianismo redivivo se instale em nossas consciências como lei divina, como condutor seguro para o progresso da humanidade. Então nós vemos de que, na realidade, esse momento pelo qual nós passamos é um momento de despertar, é um momento de nós pensarmos o que estamos fazendo dentro do processo de colaboração com a lei divina para que este momento de pandemia que se instalara sobre a humanidade possa de fato ser dissipado. Que cada um de nós venhamos a refletir, a pensar e a buscar dentro desse processo caminharmos para a frente e para o alto. Porque só assim é que nós vamos de fato nos tornarmos homens e mulheres de bem no amanhã, a partir das nossas atitudes e da nossa reforma íntima. E sendo assim, nós agradecemos a esta Casa de Oração e Trabalho, ao SELEC, que com muito carinho nos convidou para conversarmos acerca desse tema. Todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado aqui no bairro de Cajueiro Seco, na cidade de Jabotão dos Guararapes, estimamos a vocês muita paz, muita luz e muito amor. Nesse instante, elevemos os nossos pensamentos para finalizarmos com a nossa prece. Jesus amigo, diante de Ti, Senhor, nesse instante, diante de Nossa Senhora, nossa Mãe espiritual, de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, gratidão, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse instante e que a Tua luz e que a Tua paz seja com cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.